Bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para orar e ler a palavra do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós vamos, como de costume, fechar nossos olhos, vamos falar por um período com o Senhor e logo em seguida nós vamos ler a Bíblia Sagrada e dessa maneira Deus, o Pai, falará conosco também. Amém? Então vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia, por esta manhã. Te agradecemos por nos permitir entrar mais uma vez, meu Deus, nesse lugar santo e sagrado para termos comunhão contigo. Deus eterno, eu te agradeço pela noite que tivemos. Te agradeço, meu Deus, por nossa saúde e por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Dentre as coisas que tens nos dado, meu Deus, estão nossas famílias, amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, a própria sociedade, meu Deus, é uma bênção para nós. Portanto, te agradecemos por tudo isso, meu Pai. Vemos dessa maneira o teu cuidado, desde o dia que nascemos até essa manhã. Soberano de Israel, nós queremos nesse momento colocar diante da tua presença as nossas famílias. Eu oro pela minha família, pela família, meu Deus, das pessoas que participam comigo nesse momento de oração, pelas famílias de todas as pessoas que estão ligadas a nós de alguma maneira, nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, todas essas pessoas e suas famílias agora as colocamos diante do teu altar. Soberano de Israel, pedimos a tua misericórdia. Meu Deus, o inimigo de nossas almas tem se levantado contra as nossas famílias, mas nós cremos que o Senhor é poderoso, meu Deus, para destruir todas as obras do maligno. Portanto, meu Deus, nós oramos contra a força dos vícios, a maconha, o crack, a cocaína, o álcool, o cigarro. Pelo teu poder agora rejeitamos tudo isso, meu Pai amado, não tem mais efeito sobre nossas famílias em nome de Jesus. Repreendemos também, meu Deus, todo o pecado sexual que porventura o inimigo tenta ou tenha tentado, meu Deus, lançar as nossas vidas ou as nossas famílias neles. Repreendemos a prostituição, a adultério, a fornicação. Meu Deus, cai por terra a pornografia e qualquer tipo de pecado sexual. Nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo e profetizamos libertação na vida daqueles que por acaso estejam presos, meu Deus, nesses tipos de pecado. Pai amado, nós em nome de Jesus profetizamos em nossos lares harmonia, honra, respeito, meu Deus, fidelidade, amor e que a tua paz reine em nossa família em nome de Jesus. Eu oro ainda, meu Deus, por aquelas pessoas que se encontram enfermas. Nós cremos na palavra do Senhor, a qual diz que em teu nome nós curaríamos os enfermos. Portanto, crendo nesta palavra agora, repreendemos toda doença em nome de Jesus Cristo. Seja essa doença qual for, esteja ela onde estiver esse corpo, doença, nós te repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Sai e não volte mais. Meu Deus, eu repreendo inclusive as doenças psicológicas, toda doença da mente, toda doença da alma. Agora em nome de Jesus nós te repreendemos. Sai depressão, sai ansiedade, sai esquizofrenia. Em nome de Jesus nós repreendemos todo tipo de transtorno, todo tipo de toque. Meu Deus, nós repreendemos os traumas que assombram a mente dessa pessoa e profetizamos agora paz na alma, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Deus poderoso, eu quero orar também nesta manhã pela igreja do Senhor. Meu Deus, e a nossa oração é essa: aviva a tua igreja em nome de Jesus. Meu Deus, aviva a tua igreja em todo lugar desse planeta Terra, onde quer que houver um servo do Senhor, que as chamas do avivamento o alcance desse lugar. Pai amado, eu oro pela igreja brasileira, aviva essa igreja, a igreja brasileira. Eu oro pela comunidade evangélica Vida Plena, a igreja onde nós exercitamos a comunhão. Oro pelo pastor Adelino, anjo dessa igreja, e todos aqueles que o auxiliam. Meu Deus, enfim, toma a tua igreja em tuas mãos, aviva a tua igreja, meu Deus, é a nossa oração nesta manhã.
Meu Deus, eu oro também pela nação brasileira. Eu lembro, meu Deus, do nosso país e peço a Ti, meu Deus, transforma o país, o Brasil, por meio da pregação do Evangelho. Portanto, a nossa oração especificamente é essa, meu Pai. Que Teu Evangelho seja pregado, ouvido e crido na nação brasileira. E que aqueles que crerem, aceitarem a mensagem da cruz, que esses, meu Deus, venham transformar seus lares, os locais onde trabalham, onde frequentam, onde estudam, e que o Brasil então seja transformado dessa maneira por meio da Tua palavra. Eu oro e abençoo toda a autoridade constituída no Brasil e peço ao Senhor, use as autoridades desse país para o benefício da pregação da Tua palavra. Pai amado, eu profetizo nessa manhã que toda arma forjada contra o Brasil não prosperará. Toda arma forjada contra a igreja não prosperará. E toda arma forjada contra as nossas famílias não prosperará, em nome de Jesus. Deus amado, nós vamos ler a Tua palavra agora e nós esperamos ouvir a Tua voz por meio dessa leitura. Então fala, Deus. Fala que os Teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus amado. Você que orou comigo até agora, participe também da leitura da Bíblia. Hoje uma oração mais rapidinha, porque daqui a pouco tem a escola bíblica dominical, tem culto também, então uma oração menor. Eu quero que você participe comigo também dessa leitura, porque na oração nós falamos com Deus, mas quando lemos a palavra, Deus fala conosco. Amém? Hoje nós vamos ler o livro de Zacarias, do capítulo 1 até o capítulo 5. Amém? Zacarias capítulo 1 diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos exércitos fez pensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sabeta, mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as morteiras que havia no vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: São os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado? Faz já 70 anos. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: Clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades
ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: quem vem fazer estes? Que vem fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Zacarias capítulo 2. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos dos céus, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis, vós, que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na sua terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para lhe se opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de pressário. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Zacarias capítulo 4. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro.
Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem vos enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão aos 2 lados do tubo de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Disse eu: não, meu senhor. Então ele me disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 5. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que furtar falsamente e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Saiu um anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade de toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade, e lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa e entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali para o seu próprio lugar. Amém, amados? Essa foi então a oração e leitura bíblica de hoje. Amanhã estaremos aqui novamente orando e lendo a palavra do Senhor às 6h30 da manhã. Porém, daqui a pouco, aqui na comunidade evangélica Vida Plena do Boa Vista, às 8 horas da manhã, teremos a Escola Bíblica Dominical, a qual será transmitida pelo Facebook da comunidade evangélica Vida Plena do Boa Vista. Da mesma forma, logo mais à noite, nós teremos o culto às 18h30, o qual também será transmitido pelo Facebook da comunidade evangélica Vida Plena. E eu convido vocês a participarem conosco, tanto da escola bíblica quanto do culto logo mais à noite. Todavia, se nós não nos virmos daqui a pouco de manhã e também à noite, com certeza nos veremos amanhã de manhã, às 6h30 da manhã. Então, que Deus te dê um domingo próspero, produtivo, abençoado em nome de Jesus Cristo. Até daqui a pouco, às 8 horas da manhã, ou então até logo mais às 18h30, ou ainda até amanhã, às 6h30 da manhã. A paz do Senhor.